Muito boa noite, pessoal. Estamos chegando mais uma vez aí com vocês, então, para o nosso projeto Compartilhar. Sempre é uma alegria poder entrar aí na casa de vocês, poder conversar com vocês, poder entrar na família de vocês e poder compartilhar com vocês aquilo que Deus oferece para cada um de nós. Ao mesmo tempo, também convidar vocês para que compartilhem, né, aquilo que nós compartilhamos com vocês como igreja. É um motivo de uma gratidão muito grande, né? Nós podemos assim ter coisas boas para conversar nesse tempo de pandemia, com tantas notícias ruins, de nós termos assim esperança para a gente poder abrir, né, o nosso olho a cada manhã, abrir a nossa mente a cada dia que começa, e poder assim ter perspectivas, né, de tempos melhores, de dias melhores, de momentos melhores, num cenário em que tantas coisas convergem, muitas vezes, naturalmente, para um desalento, para um cansaço, para com uma impaciência diante de tudo isso que nós estamos vivendo aí, que a pandemia tem trazido para nós, né? Tem nos apertado muito esse tempo, tem sido altamente desafiador para tantos de nós, né, que já não conseguimos entender o porquê de tanto tempo assim ainda preso nessa condição de limitação humana. Mas essa é a nossa realidade, né? Estamos aí, e eu convido vocês então hoje para nós pensarmos um pouquinho sobre um tema que eu acho que é um tema urgente para esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é o tema da esperança. E quero convidar vocês a olharmos então para alguns textos bíblicos, para algumas promessas de Deus, no objetivo de fortalecer essa esperança, de afirmar essa esperança, de ter certeza do que nós esperamos e de poder firmar o nosso pé e seguirmos confiantes que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então, o tema de hoje é a esperança. Vamos lá? Seguimos então. A esperança ela tem a ver com expectativa, né, com algo que nós desejamos, com algo que nós almejamos, com algo que nós precisamos que aconteça na nossa vida, né? Isso tem a ver com expectativa, tem a ver com esperança. Então, quando nós pensamos nesse tema, a ideia que nós queremos propor para nós pensarmos e avaliarmos hoje está relacionado a essa ideia de um Deus presente que se manifesta em todos os caminhos e que mostra para nós que nós não estamos sozinhos, que nós estamos com Ele e que Ele nos acompanha. Então vamos abrir o tema da esperança pensando em planos, pensando em sonhos, pensando em expectativas e pensando em desejos. Tudo isso está relacionado ao tema da esperança. E aqui nós podemos já começar a abrir um pouco a nossa mente para tudo aquilo que poderemos agregar nessa noite aqui, nessa reflexão, nesse momento agora. Então vamos lá. A esperança ela é diferente de uma inação. Não significa que a gente está esperando de braços cruzados, não precisamos fazer nada porque estamos só esperando. Somos pacíficos na esperança. Não, a esperança ela tem algo de chamado para uma ação. Quem espera precisa saber o que espera, e quem está esperando precisa ter consciência de que muitas vezes para ver a esperança concretizada é preciso ter a nossa ação junto. Então a esperança está ligada à ação. Não é uma esperança mórbida, não é uma esperança tipo de que não sei o que vai acontecer, vou ficar aqui esperando que as coisas aconteçam, venha o que vier, sou vítima dessa realidade. Não, nós temos sempre o convite para sermos protagonistas. Então a esperança está ligada muito à nossa atividade, a fazermos plano, a nossa parte, a calcularmos, a analisarmos panoramas, prospectarmos e nos organizarmos. É preciso ter esse movimento. Quem tem esperança não pode perder a noção de que tem algo que precisa ser feito. É a nossa parte, o que precisamos então fazer. Depois que nós fazemos esse movimento, aí sim nós colocamos tudo nas mãos de Deus.
Nós podemos calcular, nós podemos prever, nós podemos desejar, nós podemos sonhar, nós podemos organizar tudo, e depois que tudo está pronto, digamos assim, para acontecer, estaria maduro para acontecer, nós colocamos isso nas mãos de Deus em oração. Aí nós levamos para Deus aquilo que nós desejamos. Mas nós não vamos cegos, nós não vamos desprevenidos, nós não vamos despreparados, nós vamos conscientes do que nós queremos e do que nós desejamos e quais são os nossos sonhos. E vamos conversar com Deus sobre isso. Esse é o assunto da nossa oração. Aí nós levamos então para a presença de Deus. E como é que fica esse cenário depois que a gente coloca na mão de Deus? A vida segue, vira uma maravilha, uma beleza, agora tudo vai rolar direitinho? Não. Não necessariamente. Também não precisa pensar que vai ser uma desgraça, mas não pode se iludir que vai ser uma maravilha. Porque permanecerão as montanhas e permanecerão os vales. Montanhas que são difíceis de serem escaladas e vales que são difíceis de serem vencidos. Permanecem. Só que diante dessa realidade de montanhas e vales, surgem as promessas. As promessas de Deus é que serão removidas as montanhas e os vales serão aterrados. Esta é a promessa de Deus para aqueles que esperam nele, aqueles que têm a esperança. Esse é um texto lá do profeta Isaías, que a gente vai depois retomar novamente. Então vamos colocar agora nós e Deus, né? Nós que desejamos e esperamos, e Deus que está aí agora. Já foi acessado, já colocamos isso na mão dele. E aí o que se espera? O que precisa acontecer daqui para frente? Não podemos perder a ideia do nosso protagonismo, a nossa participação, o nosso esforço e a nossa vontade. Precisamos estar motivados para que as coisas aconteçam. Precisamos estar otimistas, precisamos estar pensando naquilo, precisamos estar acreditando naquilo, precisamos ter fé naquilo que nós colocamos nas mãos de Deus e conversarmos insistentemente com Ele sobre essas coisas, sabendo que tudo fica sob o poder de Deus. Mesmo estando sob o poder dele, nós ainda continuamos conversando e dialogando com Ele sobre esse assunto. E aí Deus vai abençoando. É assim que acontece. Deus vai abençoando aquilo que nós vamos construindo. Nós vamos fazendo a nossa parte e Deus permanece com a mão dele estendida sobre nós. Nós contamos com Deus através da nossa fé. Nós acreditamos que Deus está aí, por isso nós conversamos com Ele. E a fé e a esperança são duas coisas que andam sempre juntas. A nossa fé e a certeza de que Deus está aqui com a gente e de que Deus está olhando para os nossos projetos, nossos sonhos, nossos desejos, e por isso nós confiamos inteiramente em Deus e deixamos Ele ser o nosso Deus e Pai amoroso. E aí pergunto para você, o que você espera? O que você quer? O que você está realizando? Essas perguntas precisam ficar claras, elas precisam estar claras. Você pode ter essas respostas, e se você não tem essas respostas, você pode buscar essas respostas junto a Deus. Mas é preciso que você tenha perguntas para você mesmo. Esperar não é ficar sem conversar consigo mesmo. É importante conversar consigo mesmo e saber, afinal, o que eu quero, o que eu desejo, para onde eu quero ir, com quem eu quero ir, onde eu quero chegar. E essas perguntas, elas precisam nos inquietar, elas precisam nos desacomodar. E as respostas nós vamos encontrar na mão de Deus, mas as perguntas precisam surgir. Em Isaías capítulo 55, versículo 3, tem um texto que diz assim: escutem-me e venham a mim. Preste atenção e terão vida nova. Então, já aí começa uma promessa de Deus. Se você vai levar o teu sonho, teu desejo, tua busca diante de Deus, está aí, ó, preste atenção. Escutem a Deus. Ouça o que Deus quer dizer, ouça o que Deus tem a dizer para ti sobre esse teu sonho. E vocês terão uma vida nova. Essa é a promessa de Deus. Isaías 55, do versículo 1 até o versículo 13, é um texto riquíssimo nesse momento que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, o nosso Deus. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos
não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos céus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também, a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. E isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Olha que rico esse texto, que nos mostra a presença de um Deus que tem os seus pensamentos acima dos nossos. E diz para nós, os meus pensamentos estão acima dos seus. Mas está conosco, está pensando conosco, está nos convidando a pensar, está nos convidando a crer, está nos convidando a ter esperança, a ter certeza de que nós não estamos sozinhos. Esperança tem a ver com vontade, a minha e a dele, a de Deus. Por isso nós somos ensinados, na oração que Jesus nos ensina, seja feita a tua vontade. Por mais importante, por mais forte que seja a minha vontade, por mais determinante que seja a minha vontade, eu preciso submeter a minha vontade à vontade de Deus, o nosso Pai. Porque é com Ele que eu quero caminhar. É com Ele que eu quero fazer o meu caminho. E eu preciso ter essa humildade, essa submissão, de saber que a vontade dEle é que rege e comanda a minha vontade. E aí nós começamos a compreender os textos que nós conhecemos, tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porém, seja feita a tua vontade. Mesmo que eu tenha essa certeza, nada me faltará, preciso ter a humildade, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade tem a ver com aquele outro versículo que nós conhecemos, que diz assim, peçam e lhes será dado, batam e a porta será aberta, busquem e acharão. Sim, porém, seja feita a tua vontade. Mesmo diante dessas promessas tão claras, tão evidentes da presença de Deus, nós precisamos ter essa humildade diante de Deus. E aí nós acompanhamos o pensamento do profeta Jeremias, no capítulo 29, que diz assim, o Senhor Deus diz ainda, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. E aí no Salmo 146, o salmista compreende muito bem essa verdade quando escreve, feliz é aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Aí está o segredo da nossa prosperidade e da nossa felicidade. Colocar-se nas mãos de Deus em esperança e confiança e fé. E o apóstolo Paulo também argumenta em Romanos 12, dizendo que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Aí nós vemos que a esperança tem a ver diretamente com alegria, com satisfação, com plenitude. E é isso que Deus tem para oferecer para nós e prometido para nós também. Aí está a nossa esperança. Sim, teremos dias alegres de celebração e de muita alegria, porque Deus está do nosso lado. E no Salmo 5, versículo 3, diz lá, de manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Não começo o meu dia confiando apenas naquilo que eu sei, que eu consigo, o que eu desejo, o que eu sonho.
Começo o meu dia colocando-me em oração diante do Senhor. A minha oração é colocada diante de Deus de manhã e espero a resposta do Senhor durante o dia. Todas as manhãs você pode começar o seu dia com essa conversa, esse diálogo com Deus. E durante o dia você vai ter a oportunidade de ouvir Deus te respondendo, te acolhendo, te dando caminhos. A nossa esperança, portanto, ela está associada a uma atitude de oração. E isso é algo fundamental. Quem não ora não tem esperança. Quem não tem esperança talvez é porque não ora. Precisamos conversar com Deus sobre nossas expectativas, sobre nossos medos, sobre nossas tristezas, sobre nossas angústias, sobre nossos desejos, nossos sonhos, nossas alegrias. Precisamos conversar com Deus. E Deus está pronto para isso, esperando que nós o procuremos, que nós o busquemos. Deus é aquela luz que está no fim do caminho, mas que já ilumina todo o caminho. Não está apenas lá no fim, já está proporcionando condições para que nós possamos caminhar em segurança. E aqui nós vamos ficando, então, com essa reflexão, na certeza de que Deus está sempre conosco. E você pode começar o seu dia pedindo que Deus te abençoe, dizendo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E aí sim, você está pronto para começar o seu dia, e um dia de esperança. Que Deus conceda a você, a mim e a todos nós a esperança viva de sermos o povo amado, o povo cuidado, o povo protegido e o povo abençoado de Deus. Amém.